Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 4. Hoje, domingo, dia das mães, o dia em que certamente todos aqueles que ainda têm mães vivas, que puderam almoçar, passar para abraçar a sua mãe, ou se mora distante e não pôde estar presente, mas ao menos ligar, conversar, celebrar diante de Deus pela vida da sua mãe. Aqueles que não têm mais sua mãe, poder celebrar diante de Deus pela mãe que tiveram, né? Por terem sido abençoados, né? Por Deus, dando-lhe pai e dando-lhe mãe. Esse é o dia de nós celebrarmos pelas nossas mães. Quem teria vindo a esse mundo sem uma mãe? Todos tiveram uma mãe. Quantos são gratos por isso? Como nós não somos juízes de ninguém, podemos ter, muitos tiveram experiências talvez doloridas, amargas, né? Na relação, no relacionamento. E talvez alguns ainda tenham muito a se reparar no relacionamento seu com sua mãe. Mas independente disso, nós temos motivos para glorificar a Deus, porque Ele nos abençoou, nos dando uma mãe para nos trazer a esse mundo. E isso é o reflexo do coração de Deus. Eu quero trazer uma palavra então esta noite, não é só para as mães, mas também direcionado ao coração das mães. Algo que me veio ao coração nessa semana, na verdade. João capítulo 2 fala da história de um casamento em que Maria, mãe de Jesus, foi convidada. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Mas é interessante porque no versículo 4, e eu quero ler somente o 4 porque eu quero avançar. Jesus responde a um questionamento, a um pedido que a mãe, Maria, a mãe de Jesus, traz a ele. Porque havia uma necessidade urgente que alguém intervisse para salvar o planejamento e a festa daquele casamento. Havia faltado vinho e isso tinha sido uma grande surpresa. Maria tomou isso como uma responsabilidade, mas ela, sabendo que ela era limitada, que ela não podia fazer muita coisa, ela fez o que ela podia fazer, interceder diante de Jesus. E ela veio e trouxe esse peso. Naquele momento ali era um assunto secreto. Não tinha se espalhado entre os convidados, certamente, esse assunto. Então Maria recebeu esse peso. Por alguma razão, alguns estudiosos acham ou dizem que ela fosse parente dessa família. Então ela tinha uma responsabilidade, se não moral, mas também familiar, de fazer alguma coisa. E ela trouxe a Jesus essa petição, esse pedido. Ela intercedeu diante de Jesus, dizendo: eles não têm mais vinho, ou acabou o vinho, conforme a versão. Então no versículo 4 diz a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E essa semana eu estava orando, quando me veio não me veio o versículo, eu tive que lembrar onde estava o versículo, mas me veio essa declaração de Jesus a Maria, não a chamando de mãe. Muitos poderiam achar que ele está sendo ofensivo, está sendo desrespeitoso. E é isso que eu quero aqui trazer um pouco de uma reflexão profunda nesse Dia das Mães, nesse culto, e ao coração de todas as mulheres e todas as mães, mas também de todos nós homens que estamos aqui. Porque todos nós precisamos de uma mãe para vir a esse mundo. Fomos abençoados, fomos cuidados por uma mãe que se dedicou a nós, por uma mulher que ousou assumir a missão e o papel de mãe sobre nossas vidas. Nós só estamos aqui porque alguém abriu o caminho. Como disse o Alex na palavra que ele trouxe no início desse culto, houve uma mulher que tomou posição em nosso favor antes de nós nascer. Quer ela desejou, ela planejou uma gravidez ou não, mas ela nos abraçou de alguma forma
E ela cuidou de nós. E esse é um milagre divino. E essa é uma obra extraordinária de Deus. Às vezes tem se perdido a reflexão profunda da grandeza desse ato de ser mãe, dessa missão, da nobreza desta missão. E nós precisamos voltar à Bíblia, voltar à palavra de Deus. Porque quando vivemos no dia a dia, muitas coisas chamam a atenção para os milagres de Deus. Muitas coisas chamam a atenção para o que Deus já tem feito, as obras de Deus. E uma mãe, uma mulher, assumir o papel, assumir a missão de mãe, como um pai também, é uma obra de Deus. Quantas mulheres estão fazendo a obra de Deus? Está vendo como nós não temos esse conceito? Ser mãe é uma obra de Deus. Quantas mulheres pensavam assim? Poucas. Quantos homens pensam assim? Poucos. Mas é uma das obras mais lindas de Deus. É tanto que, se não fosse necessário, Jesus teria nascido neste mundo sem mãe. Afinal, ele era o Filho de Deus. Mas Deus providenciou uma mãe. Mas por que Jesus está se dirigindo a ela nessa condição aqui, dizendo: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Mulher, por que tu me traz essa responsabilidade? Jesus estava olhando para o coração de Maria. Estava vendo atrás do coração de uma mãe, o coração de uma mulher. Atrás de toda mãe existe uma mulher. Muitos de nós homens esquecemos disso. Atrás de toda mãe existe o coração de uma mulher. Acho que nós homens não entendemos isso ainda. Então deixa eu dizer de uma forma diferente. Atrás de toda esposa existe o coração de uma mulher. Existe uma mulher. Com sua fé, mas também com seus conflitos, com seus questionamentos. Maria estava com um questionamento, não só sobre ela, mas também sobre ela. Quando ela se sentia na responsabilidade de assumir esse peso, essa carga, ela estava sendo ela. Ela estava revelando o coração dela, o coração de mulher. Ela estava assumindo uma carga. Quantas mães na busca de desempenhar o seu papel de mãe, encontram o coração de uma mulher que não foi bem formado, não houve tempo para amadurecer, não houve tempo para aprender. Essa mulher não estava pronta quando ela se tornou mãe. Quantas mulheres foi assim? Não chegou a planejar bem, foi como esse casamento. Mesmo que foi planejado, houve coisas que saíram fora do controle. Às vezes se inicia um projeto de vida, se planeja bem, mas quanta coisa foge do controle. E quando vê, essa mulher já se vê sendo mãe, com um filho ou mais. E nem sempre o marido também estava pronto ao seu lado. Às vezes ela teve que caminhar sozinha no papel de mãe, ainda nem sendo mulher, como ela precisava ser. Então Jesus, no momento, ele está falando com o coração dessa mulher. Mulher, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo mãe. Mas quem é esse Jesus? Ele é Deus. É o próprio Deus falando com o coração desta mulher. E eu creio que nesses dias é o que Deus está fazendo. Ele está falando direto ao coração de toda mulher. Eu não vou dizer de muitas mulheres. Não, Ele está falando com toda mulher. Não importa a idade que você tenha, Deus está falando contigo. E o que Ele estará falando aqui esta noite é apenas o que Ele já tem falado contigo. Ele só está falando de forma mais clara, com um som mais alto, mais íntimo, mais próximo, mais direto. Ele está falando ao seu coração. Mulher, que tenho eu contigo? O que Deus tem para você? O que Deus tem contigo, mulher?
Como Ele olha para você? Quando temos um entendimento bíblico da importância de uma mãe, nós iremos celebrar e honrar nossas mães todos os dias. Mas o mundo celebra uma vez por ano. Aquilo que você celebra uma vez por ano parece não ter muita importância, não é verdade? Mas aquilo que tem muita importância, você honra e celebra todos os dias. Mães precisam ser celebradas e honradas todos os dias por causa do seu papel. Porque mães não podem falhar. A vida de muitos ficaram marcadas pela falha de uma mãe. Nós mesmos adultos somos gratos pelas mães que tivemos, pela mãe que tivemos. Mas muitos de nós ainda estamos buscando reparar ou reparação para danos que sofremos por uma falha que a mãe cometeu, porque ela não estava madura, ela não estava pronta. Ela assumiu muitas responsabilidades, e uma mãe lida com múltiplas responsabilidades, múltiplas tarefas. Quem compreende o coração de uma mãe? Quem? Nós homens compreendemos o coração de uma mãe? Os filhos compreendem o coração de uma mãe? Às vezes nem outra mãe compreende o coração dela, como vai compreender o coração de uma outra? Por isso muitas mães não conseguiram preparar suas próprias filhas quando se tornaram gestantes, quando geraram filhos. E quantas gerações vão passando e vão caminhando em falta, está lhe faltando algo. Comete às vezes os mesmos erros que suas mães cometeram por várias gerações. Mas Deus está intervindo nesse processo. Jesus compreende o coração de uma mãe, porque Ele compreende o coração da mulher que está por trás de cada mãe. Hoje Ele está te chamando pelo nome. Quantas mães sofrem por ser mãe? Enfrentam conflitos, mas não podem abrir mão dessa responsabilidade. Já tive que ministrar mães que quando deram à luz a filhos, tinham dificuldade de amar os seus filhos, por causa dos seus conflitos. Já ministrei mães que rejeitaram seus filhos, não porque queriam rejeitar. Imagina uma criança vem ao mundo e uma mãe não está pronta a ponto de rejeitá-lo, por causa de que por trás daquela mãe havia um coração de uma mulher. E poucos pararam para entender o coração dessa mulher como estava. O coração de uma mulher, existe sentimento, existe conflitos, existe questionamentos. Nem todos são em favor de outras pessoas, como Maria. Ela estava questionando uma situação que aquele casal, aqueles noivos estavam iniciando a vida deles e teriam que lidar com essa desonra de uma festa mal planejada, ou por melhor que foi planejada, já iniciaria com um acontecimento tão ruim. Essa minha mensagem então é sobre a mulher que está por trás de cada mãe e as suas múltiplas tarefas, funções. Há mulheres que são esposa e mãe. Há mulheres que são muitas vezes empresárias, trabalhadoras fora, não só trabalham em casa, porque são trabalhadoras fora, porque também são trabalhadoras em casa. Trabalham fora. São mulheres que têm habilidades para muitas coisas. E com o tempo essas coisas vai se tornando como se fosse uma só. Mas com o passar dos anos, estas mulheres, eu não vou usar aqui a palavra vai envelhecendo, né, porque ela não cabe no dicionário da mulher. Mas as mulheres vão ficando mais experientes e elas não vão conservando o mesmo vigor da juventude, dos tempos, né, de exuberância da sua força.
Então a mulher não vai dando conta de tudo, vai esquecendo de muitas coisas. Ela vai se cansando mais rápido, mais fácil. Ela não vai tendo o mesmo prazer, a mesma alegria para as coisas que ela tinha antes. O marido ainda quer fazer coisas, ela diz, mas isso eu já não tenho mais aquela vontade que eu tinha. Mas tu era tão aventureira, mulher. Não, mas não, as coisas estão mudando. Ela vai começando a querer viver outros momentos, outros ambientes. Ela vai amadurecendo para outras questões. E às vezes o homem não vai entendendo. Às vezes ele é que vai querendo viver aqueles períodos da juventude que ele não viveu. E começa a dar os conflitos. Ele vai querendo fazer tudo aquilo que ele não fez. Enquanto a mulher está vivendo um outro processo. Ela está amadurecendo um outro nível. E muitas mães têm que lidar com tudo isso junto. Quantas famílias se separaram? Mas quem fica responsável pelos filhos é a mãe. E o pai sai ainda, se cuidar ainda, se não cuidar ainda, logo já institui uma outra família, sem lidar com os questionamentos e os problemas que tinha, gera outros filhos. E agora tem filhos lá, tem filhos cá, para tentar. Mas aquela mulher, ela vai conduzindo a vida dela a partir dos seus filhos. Quantas mães se negaram, deixaram de estudar, encerraram uma faculdade, mudaram de emprego em função dos filhos, por causa da missão de ser mãe. Mas quem entende que por trás do coração de uma mãe existe o coração de uma mulher? Jesus entendia. Por isso nesse momento ele está profeticamente olhando para o coração dela e dizendo, mulher, que eu tenho contigo, a minha hora não chegou. Mas de imediato ela sabia quem ele era. Não era só seu filho, mas ela conhecia o coração dele. Então ela disse para os empregados, olha, fiquem atentos e observem e façam tudo que ele vos mandar. Não sei minutos, não sei se levou uma hora, mas dali a pouco Jesus, ele dá ordens, dá um direcionamento e eles cumprem. E ele então transforma a água em vinho e a alegria vem de uma forma estupenda sobre aquele casamento e sobre o coração daquela mãe. Quantas mães que carregam tristeza nos seus corações, mas o Senhor está nesses dias ministrando o coração dessa mulher que está por trás desta mãe. Está restaurando a alegria. Antes de tudo, mães são mulheres que refletem a imagem de Deus. Mães são mulheres que refletem a imagem de Deus. Vou dizer de novo, mães são mulheres que refletem a imagem de Deus. O reflexo da imagem da glória de Deus será revelado cada vez mais através da mulher no mundo em que nós vivemos. E isso nós vamos ver cada vez num nível maior ainda. Deus curar as mulheres, como fez com muitas mulheres na Bíblia. E usá-las para que com esse coração que Deus deu a elas, elas possam comunicar a imagem de Deus para uma família, a imagem de Deus para um casamento, a imagem de Deus para os filhos, para os netos, para as gerações que virão. Quantas mulheres vivem de um jeito, até que engravidam, casam, sonham, vivem com seu esposo, mas quando engravidam, quando nasce um filho, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Não é por causa do filho somente, mas é porque desperta nelas a missão de ser mães. Desperta nelas um senso, algo que nem elas sabiam que tinham. Às vezes já há meninas que desde pequenas elas começam a viver esse senso com seus irmãozinhos, ou às vezes pela necessidade é despertado nelas esse senso de mãe, cuidar dos seus irmãozinhos, sobrinhos, afilhados. Já começa a despertar esse senso. Deus colocou ali no coração de uma mulher. Mas mesmo essa mulher se tornando mãe, ela continua sendo mulher. Ela continua tendo os questionamentos dela.
O fato dela se tornar mãe e ela ser exigida, eu lembro da minha mãe dizendo, se o nome de mãe, né? Ela dizia um monte de coisa que eu nem lembro agora. Acho que às vezes dizia, se o nome de mãe ganhasse um prêmio, eu viveria rica, porque toda hora estão me chamando. Mas ela tinha outros ditados. Para ver como uma mãe marca o coração dos filhos, ou positivo ou negativamente. Mas uma mãe é colocada para marcar positivamente, para imprimir a imagem de Deus no coração dos filhos. É certo que Deus criou o homem para a sua glória. Quantos homens concordam comigo? Nós somos criados para a glória de Deus. Mas é fato também que Deus criou a mulher de forma distinta, inclusive do homem, para revelar a glória dele também. Nós homens temos que entender isso, não é verdade? A mulher é diferente. É ou não é? Alguns homens diriam, eu sei que é. Mas foi Deus que criou a mulher diferente, distinta de nós. E ser distinto não é superior, como o feminismo trabalha para colocar a mulher superior ao homem. Ser distinto não é superior, e nem inferior, como o machismo trabalha para colocar a mulher. Ser distinto é ser diferente. Não é nem ser superior e nem inferior, mas é ser distinta. E de forma distinta, Deus quer usar a mulher para imprimir a imagem dele na vida de todo homem e de toda mulher. Porque todo homem e toda mulher teve uma mãe ou tem uma mãe. Se nossas mães falharam, as falhas delas não anulam a honra que elas merecem. E não anula o seu papel. E se uma mãe falhou, Deus não falha. Quando o meu pai e a minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Deus está acolhendo muitas mulheres e muitos homens. Aonde os nossos pais não puderam imprimir a imagem de Deus, Deus está usando meios diferentes nesses dias. Ele está usando a revelação da sua palavra. Ele está usando o seu Espírito para imprimir em nós a imagem, aleluia, que nós devemos carregar, a imagem do nosso próprio Pai, do nosso próprio Deus. Para que como pais e mães, lógico, hoje eu estou falando primeiramente às mães, mas também direcionado a nós pais. Como pais e mães, nós não tenhamos mais desculpa de falhar. Nós temos um Deus que quer nos curar, que quer nos restaurar. E que quer nos potencializar, nos capacitar, nos aperfeiçoar. No livro de Apocalipse 12, do 1 ao 6, interessante porque tem uma imagem, um símbolo profético, para ver o papel de uma mãe é tão importante, que aqui é usado como figura profética, não só o ser mulher, mas o ser mãe. E diz assim, Apocalipse 12, verso 1 em diante: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. E aí estoura uma guerra. A guerra de Miguel expulsando o diabo ou o grande dragão e os seus anjos do céu. Parece
às vezes tão difícil de entender o livro de Apocalipse, mas não é tão difícil se dedicarmos e permitirmos que o Espírito Santo. Mas eu não quero aqui entrar, não é hoje que eu vou entrar num estudo mais escatológico, mas eu queria apenas trazer o entendimento de como é para Deus aquilo que Ele institui. Se Ele instituiu a mulher, é uma figura tão importante que Ele usa para definir até mesmo Israel e a igreja. Porque essa passagem tanto fala de Israel, e aquilo que já aconteceu com a nação de Israel. Porque esse filho é Jesus, que Ele nasceu, e Ele já subiu ao trono. Mas também tem uma alusão da igreja. Então é uma profecia que fala de ambientes e mundos e tempos diferentes. Mas está usando a figura da mulher, e a mulher que dá a luz, a mãe, que gera. Muitas vezes Deus usa a figura para definir da nação de Israel, ou das nações, ou da igreja, a figura de uma mãe. Para ver a importância de uma mãe, que ela serve como um símbolo profético, para definir os tempos de Deus e o que Deus irá fazer e a forma que Ele irá fazer, as suas estratégias. Seguindo adiante, quando Jesus diz que tenho eu contigo, mulher, este é um questionamento de Jesus ao pedido de Maria, ao pedido desta mulher. É um diálogo ao coração da mulher que Maria era. E esse diálogo é o diálogo que Deus deseja travar com cada mulher, para trazer cada mulher para um tempo de maior dependência em Deus, de maior intimidade em Deus, de maior relacionamento com Jesus. Porque só Jesus entende o coração de cada mãe, porque atrás do coração de cada mãe existe um coração de uma mulher, existe uma mulher. E só o Senhor sabe ministrar o coração dessa mulher, seus questionamentos, suas dúvidas, seus conflitos. Às vezes a mulher vem para nós homens e compartilha seus conflitos, e nós temos dificuldade de ter sensibilidade, de entendê-la, porque nós queremos entendê-la com a nossa mente masculinizada, e não procuramos depender de Deus. E na segunda, talvez na terceira vez que a mulher venha, talvez algumas nem tente tanto assim, ela já não vem mais, se fechou o coração dela. E no momento que se fecha o coração de uma mulher, é difícil do homem acessar esse coração novamente. Precisa ser sensível. E às vezes se constrói os dois mundos diferentes, e eles caminham paralelos, cada um valorizando o seu mundo. Quando Deus criou o homem e a mulher para viverem numa só carne, para viverem numa aliança, e o Senhor os uni-los, e o Senhor ajudá-los a permanecerem unidos, a crescerem unidos, e essa unidade Deus poder abençoar toda a família e toda uma geração, porque os nossos filhos serão nutridos para viverem no mundo que eles foram chamados para viver, mas abastecidos pelo amor, abastecidos pelo coração de uma mãe e de um pai, que não caminham vazios, mas caminham sendo irrigados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus, pela verdade de Deus. Não podemos dar aos nossos filhos só o que o mundo dá, ou só o que o mundo nos provê para dar. Nós precisamos dar aos nossos filhos aquilo que Deus coloca à disposição. E isso precisa muitas vezes a gente pagar um preço, para morrermos para nós mesmos, para entendermos a importância das coisas. Então Jesus ministrou o coração de Maria, porque haveria momentos que Maria não saberia o que fazer. Ela precisava que não seu filho ministrasse ela, mas quem estava ali na pessoa do seu filho era o próprio Deus. Maria não podia esquecer disso, porque quando foi profetizado o filho que ela teria, foi profetizado que ela seria grávida do Espírito Santo, e foi profetizado que o próprio Filho de Deus nasceria dela.
Então ela sabia desde o início quem era esse Jesus. Por isso ele podia falar com ela naquele momento e dizer: mulher. Ele podia tomar essa autoridade, porque Maria não podia esquecer quem era este filho. Ele era Deus, Ele era o Senhor dela. Nós não podemos esquecer quem é que nutre o nosso coração. Não podemos cumprir o nosso papel sozinhos, seja de mãe ou seja de pai, seja de marido ou seja de mulher. Não podemos cumprir nossa missão sozinhos. Precisamos ser nutridos por Deus. Quando Jesus chama Maria, Ele não deixa de atender o pedido dela. Ele não deixa de ver o sofrimento do coração dela naquele momento. Ele não deixa de intervir e fazer um milagre. E esse é o coração de uma geração de mulheres que Deus vai levantar, que Deus vai nutrir. Elas serão muito mais do que mães, mas serão mães que carregarão no seu coração o potencial de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a alegria de Deus, a revelação de Deus, para que seja qual for o papel que elas precisem cumprir, como esposa, como mães, como profissionais na sua área de trabalho, como mulheres de negócio, como donas de casa. Todo serviço é honroso, todo serviço é digno. Toda função que a mulher faz, porque Deus não criou a mulher para fazer as coisas de qualquer forma, mas com a habilidade que lhe é peculiar. Em Efésios 5, 21, 23, tem uma passagem que diz, numa versão bem interessante: honrem a Cristo pela submissão. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Ou seja, quando nos submetemos uns aos outros, quando reconhecemos o valor, a importância uns dos outros, nós estamos honrando a Cristo. Na sequência diz: vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. O grande desafio dos dias que vivemos é quando o marido não lidera a esposa como deveria liderar. Muitas mulheres começam a encontrar no seu coração uma indisposição de se submeter ao seu esposo. Como diz aqui, que a mulher, vocês esposas devem ser submissas à orientação. Achei interessante esta versão, a orientação dos seus maridos. Mas como a mulher deve se sujeitar à orientação, à liderança do seu marido? Da mesma maneira que ela se sujeita ao Espírito de Deus. Ou seja, se sujeitar ao Espírito de Deus para a mulher vem antes dela se sujeitar ao marido. E eu só quero aqui trazer o seguinte entendimento que me veio. Se não houver mulheres submissas ao Espírito Santo nesta geração, não haverão mulheres submissas a ninguém mais e a nada mais. Porque a carne não se sujeita a nada. Só no Espírito é que nós podemos nos sujeitar. Por isso o mundo tem vindo com grande impacto para enfraquecer a igreja. Mas o Senhor quer trazer uma resposta a isso. Ele está curando o coração das mulheres, levando elas a se tornarem totalmente submissas ao Espírito Santo. Aí elas darão conta daquilo que elas precisam dar conta. E aquilo que elas não devem dar conta, elas terão paz no coração. E saberão que elas se submetem ao Espírito de Deus. Uma mulher ser submissa ao Espírito Santo deveria ser um ponto inicial na sua vida e não um resultado final. Ou seja, para iniciarmos a nossa caminhada, deveríamos já ter aprendido, mas ainda dá tempo, como submeter a nossa vida a Jesus, como submeter plenamente a nossa vida ao Espírito Santo. Mulheres e homens,
Mas como estamos falando, primeiramente, as mães e as mulheres não têm como dar conta de todas as múltiplas tarefas na sua força, sem ser abastecida, sem ter todas as habilidades de Deus. Não há como lutar contra os demônios que estão influenciando as esferas de influência da sociedade. Se não for, essa guerra não será vencida se não for por mulheres armadas de Deus, revestidas do poder de Deus, revestidas da sabedoria, da inteligência, do amor, do temor de Deus, da humildade do Senhor. A igreja perderá essa guerra se Deus não levantar uma geração de mulheres. Porque mesmo que todos nós homens fôssemos cheios do Espírito Santo, caminhando no temor do Senhor, não poderíamos cumprir o papel que Deus levantou a mulher para cumprir. Eu trago aqui a imagem de uma mulher. Quantos lembram de Agar, serva de Sarai e de Abrão? Agar era uma escrava egípcia. E Agar, quando Sarai pensou, poxa, eu não posso dar filhos, e Deus deu uma promessa ao meu senhor Abraão, então quem sabe é com a minha escrava Agar, a minha serva Agar. Certamente era uma egípcia linda, formosa. Ela pensou, me daria filhos lindos, a mim e ao meu esposo Abraão. E ela sugeriu a Abraão, e Abraão gostou da ideia, aceitou. Então ele toma Agar, se deita com ela, ela engravida. Mas a partir do momento que ela engravidou, ela desprezou sua senhora, sua patroa. Ela desprezou Sarai e criou uma crise naquele lar, naquela família. E Sarai disse a Abraão, dê um jeito nessa escrava, porque ela mudou comigo. Não há humildade sem submissão. E nesses dias só encontraremos submissão numa vida rendida ao Espírito Santo, tanto para homens quanto para mulheres. Senão, não seremos humildes. Seremos feridos, não lidaremos com as ofensas que nós sofremos, não lidaremos com as decepções, não lidaremos com o cansaço, com o estresse, com a ansiedade, com o medo. Não lidaremos com todo o peso das coisas, se não formos humildes. Humildade é uma virtude do Espírito de Deus, gerada em nós, de uma vida plenamente submissa ao Espírito Santo. A mentalidade de Agar é uma mentalidade escrava. Qual é a mentalidade que predomina sobre nós? E com a mentalidade escrava, ela não estava pronta para ser promovida, para ser chamada a uma responsabilidade de ser mãe e gerar filhos para os seus patrões. Por causa do coração de mulher, quando Agar estava para se tornar mãe, saltou do coração dela tantos conflitos, tantas frustrações, tantos sonhos. E ela pensou, agora eu estou com a faca e o queijo na mão. Agora eu fico dona dessa casa, desse lar. Abraão só vai olhar para mim, não vai olhar mais para minha patroa. Agora minha patroa terá que ser minha empregada e eu serei sua patroa. Porque se ela não agisse dessa forma, Deus teria abençoado Agar, mesmo que a ideia de Sarai não era o plano de Deus para Abraão e para Sara. Mas Deus teria abençoado. Mesmo depois ele abençoou Agar e abençoou Ismael. Mas os transtornos que criaram com a postura daquela escrava, por causa da mentalidade que ela tinha. Nós não podemos ter uma mentalidade de escravo e nem deste mundo. Nós precisamos ter a mentalidade bíblica para caminhar no temor do Senhor, para viver nesses dias, para não criar transtornos ao que o Espírito Santo está trabalhando e fazendo em nossas vidas. Por isso Deus quer levantar mães. Mas para levantar essas mães, Ele precisa ministrar o coração dessas mulheres que estão escondidas atrás do coração dessas mães.
Biologicamente, só a mulher pode ser mãe. Esta é uma verdade. Torcer isso é se levantar contra o Criador. É querer torcer a verdade da criação. Então, se Deus criou a mulher para ser mãe, é uma missão nobre. Ele é com as mães, Ele é com as mulheres. E Ele quer abençoar esse propósito, esse projeto. Jesus conhece o coração e as questões do coração, as questões particulares do coração de cada mulher, de cada homem, de cada casal, de cada pai e mãe. Em João 19:26, Jesus está na cruz, sendo crucificado. De repente ele para e ele olha e ele vê Maria. Casualmente João estava talvez perto de Maria, não sei se abraçado a ela perto. E novamente Jesus dirige a palavra chamando ela de mulher. Foram poucas vezes que isso foi registrado na Bíblia. E ele dirige a ela e diz: mulher. E olhou para João e disse: eis aí o teu filho. E disse para João: eis aí a tua mãe. Porque Jesus está se dirigindo novamente a Maria desta forma. É desrespeitoso esse jeito dele tratá-la? Não. Ele entende os conflitos daquela mãe, mas que também é uma mulher e que está vendo o seu filho, mesmo ela entendendo que ele é Deus, que ele é o Messias, mas vendo o seu filho sendo crucificado como um bandido, como um assassino da pior espécie. Ela vendo toda a multidão zombando dele. Como aquela mulher, que agora não tem mais seu marido José e tem outros filhos. Mas esses outros filhos não são iguais ao filho Jesus. Então nesse momento, Jesus gera um momento adotivo. Uma mãe adota um filho e um filho adota uma mãe. E o coração de Maria é ministrado novamente. E aqui vimos que Deus entende o coração da mulher. Muito antes do seu papel de mãe, muito antes do seu papel de dona de casa, de empresária. Seja qual for o papel, de advogada, de professora, de médica. Deus entende, porque tudo isso gera uma pressão, gera uma cobrança, gera uma responsabilidade. Que às vezes o coração da mulher que está ali por trás, até ela acha que está pronta. Agar não chamou Sarai e disse: olha, minha senhora, não acho boa essa ideia, porque eu acho que eu não estou preparada para ser mãe e gerar filho para você, e vocês são tão, são tão bons para mim, ou tão tementes a Deus, e eu tenho aprendido tanto com vocês. Acho que eu não vou saber lidar com isso. Então muitos de nós, não só as mães, só percebe que estavam não preparados quando nós somos desafiados, quando nós assumimos responsabilidades. Aí vamos ver que o nosso coração não está maduro o suficiente. Começamos a lidar com conflitos. Naquele momento Jesus sabia como ficaria o coração de Maria. Mas agora com João: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Jesus, como Deus, mais do que filho de Maria, conhecia o coração daquela mulher e sabia como ministrar o coração daquela mulher. Sabia o vazio, a solidão, o medo, seja o que for que Maria estava lidando no seu coração. Jesus conseguia ver o coração dela, sabia o que fazer naquele momento. Assim toda mulher, antes das funções que ela desempenha como esposa, mãe, professora, empresária, profissional, como eu já falei, a mulher é simplesmente mulher diante de Deus e do seu Criador. Assim que Deus quer que muitas vezes você se coloque, simplesmente como mulher. Foi Deus que te criou, foi Deus que te trouxe a esse mundo como mulher. Primeiramente, antes de tudo, você era um bebê, e depois foi se desenvolvendo uma criança.
E aí os pais identificaram, vai ser uma menina. E fica, é uma menina, é um bebê, depois é uma menina, depois e assim por diante. Mas Deus já sabia quem você seria. E Deus te chamou para esta geração, para você trazer uma impressão forte da imagem de Deus. Quem Deus é. Aleluia, Deus é poderoso. Não olhe só para você, não olhe só para as tuas fraquezas. Quando você olhar para você e olhar para as tuas fraquezas, permita que isso te leve aos pés do Senhor, te leve à presença do Senhor, te leve a reconhecer que você veio a esse mundo porque Ele te trouxe como mulher. Muitas mães amaldiçoaram suas filhas, fazendo elas perceber que ser mulher não era algo fácil. Tu vai ver quando tu casar, tu vai ver quando tu for mãe. Muitas mães liberaram palavras pesadas. Tu vai ver quando tu tiver os teus filhos. O coração de uma mulher é refletida nas suas atitudes. É muito mais tentador para o homem mascarar uma situação. Dizer, não é bem assim. Mas é para a maioria das mulheres algo tão natural elas serem sinceras, elas serem genuínas, elas não mascarar. Porque isso é próprio da mulher. Foi Deus que criou a mulher para expressar o coração dele. Por que sabia que quando Agar saiu sem destino, eu não estou lendo aqui, mas Gênesis 21, 14, 17, Gênesis 16 também fala sobre Agar. Eu estou querendo ir adiante, eu não estou querendo ler aqui para a gente ir logo para um momento de oração. Mas houve um momento em que Deus falou com Agar. Ela saiu sem rumo da casa de Abraão, ela foi expulsa, porque a coisa ficou insustentável. Quando Isaac nasceu, que Deus cumpriu a promessa dele, o menino Ismael começou a judiar ou a escarnecer de Isaac. Enfim, criou uma situação tão delicada que o próprio Deus disse a Abraão: despede Sarai e o menino. Não tenha medo, eu vou cuidar do menino, eu vou cuidar e vou abençoar. E ele vai se tornar pai também de uma grande nação. Será grande e abençoada a descendência dele. E Deus tirou aquele peso do coração de Abraão. Então Abraão pegou Agar, o menino, e despediu eles. Em outras palavras, foram expulsos porque ela saiu sem rumo, deserto adentro. E ela colocou o menino, chegou a uma certa altura, estava acabando a água, ela colocou o menino sentado e ela saiu mais distante assim, se sentou e chorou amargamente, porque ela disse: eu não quero ficar perto dele e vê-lo morrer, porque não temos mais nem água para beber. Mas houve um momento que Deus bradou do céu e disse: levanta-te, Agar, o que estás fazendo aí prostrado? Levanta-te, eu já disse, eu vou abençoar o menino. E ela olhou assim, e Deus mostrou a ela um poço de água que tinha adiante. Se não havia, aquele poço Deus criou. Se havia, ela não tinha visto, e Deus mostrou. E diz ali: eu ouvi a oração do menino, eu ouvi o clamor do menino. Por que Deus não ouviu o clamor de Agar? Ouviu o clamor do menino? Porque as orações de Agar e o clamor dela não substituíam a ausência de arrependimento. Agar certamente se apoiou só no fato de que ela foi expulsa da casa dos seus patrões. Mas ela não reconhecia o porquê que isso ocorreu. Que as coisas poderiam ter sido diferentes se ela não tivesse ficado soberba. Então muitas vezes, quando não dependemos do Espírito Santo, não aprendemos a submeter a nossa vida ao Espírito Santo, fica pesado o nosso papel de pai, de mãe. E aí cometemos erros. E aí nós ficamos muitas vezes chateados por consequências de tudo isso. Deus é conosco. Ele nos deu uma missão. Mas às vezes precisamos nos render a Ele para ver aonde erramos, nos humilharmos, para não trazer transtornos maiores. E aonde houve transtornos, nós podemos buscar a restauração e resgate de tudo isso. A sua fé define a natureza do seu coração.
A sua fé define a natureza do seu coração e as suas respostas. Por isso o nosso coração precisa ter uma fé firme no Senhor. Mas aí que está o problema. Como Agar, se não lidar com as emoções e com os sentimentos, muitas vezes nós não vamos ser movidos pela fé. Nós vamos ser movidos pelas nossas emoções. Muitas vezes a mulher tem sido assediada pela ideia de querer ser feliz, não só ela, o homem também. Hoje as pessoas, eu quero ser feliz, e aí supervaloriza os seus sentimentos e os seus pensamentos, e não a sua fé, que leva a se render ao Senhor, e a confiar que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, inclusive os nossos sentimentos. Se não comprometemos o quadro como Agar comprometeu. Por isso quero citar aqui alguns versículos, Lucas 7:50, por exemplo, em que Jesus diz: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 8:48, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Marcos 5:34, ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mateus 9:22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Sempre o Senhor exaltando, reencorajando a fé do coração destas mulheres, não os seus sentimentos. Muitas mulheres têm sido mais influenciadas pelos seus sentimentos do que pela sua fé. Jesus marca um encontro sem que ela soubesse, com uma mulher de Samaria, samaritana. Ao meio-dia ele se encontra com ela no poço de Jacó. Não era por acaso, era intencional. Nesses dias o Senhor está sendo intencional. Não é por acaso que eu estou ministrando essa palavra. É intencional da parte do coração de Deus, de falar com cada mulher. Porque Deus escolheu você, mulher, e você, homem como eu, para fazermos parte desta geração em que o Senhor está levantando, para nos fortalecer, para nós caminharmos no entendimento do que a Bíblia nos traz. Mas o Senhor se encontra com essa mulher samaritana, que tinha já vários casamentos, tinha 6 casamentos e ainda não era feliz com o marido que ela estava vivendo naquele momento. E Jesus pede uma coisa para ela: dá-me de beber. Nisto veio uma mulher, diz João 4:7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Não era por acaso aquele encontro. E por isso que quando Jesus pede a ela: dá-me de beber, gera um conflito nela, porque ela era samaritana e ele era judeu. Então ela diz: mas tu pede a mim que te dê de beber, se tu és judeu e eu uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, e os samaritanos não se davam com os judeus. Mas ali Jesus traz restauração ao coração desta mulher. E Ele está trazendo restauração ao coração das mulheres nesses dias que nós estamos vivendo, para levantá-las e ungí-las, para que elas tragam uma marca da identidade, do caráter, da essência de Deus para as famílias, para os relacionamentos, para a vida dos seus filhos, para que elas mesmas caminhem nesta marca, na distinção de quem Deus chamou elas para serem. Porque estas mesmas mulheres serão como essa mulher samaritana. Jesus passou por cima de todo o preconceito, de todos os estigmas que estavam na mente e no coração dela. Pediu a ela: dá-me de beber. Mas hoje o Senhor está levantando uma geração de mulheres, porque Ele quer usar estas mulheres, para que elas saciem a sede de tantos famintos, de tantos necessitados. Mateus 10:42 diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E também
Mateus 25, 37, 40. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então há uma geração de mulheres que Deus está levantando. Assim como Jesus pediu: dá-me de beber. Essa geração irá saciar a fome e a sede de uma geração faminta. Não quer dizer somente a fome e a sede natural, mas espiritual principalmente. É uma geração de mulheres que Deus quer incendiar com o seu amor, incendiar com a sua palavra, incendiar com a sua sabedoria. Vai confiar a elas a capacidade de alimentar uma geração faminta, tantas pessoas famintas. Porque Jesus disse no final ao rei: quando vocês fizerem a um destes pequeninos, é a mim que fizeste. Hoje não é ele que está andando nesta terra, mas são tantas pessoas que ele quer usar você. Eu ainda faço uma pergunta: está entre estes, mulher, que você deve saciar a sede, a fome, que você deve cuidar, que você deve amar com um coração de mãe, um coração que reflete o cuidado de Deus? Está entre estes o seu esposo? Está entre estes os seus filhos? Está entre estes os seus pais? Está entre estes os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seu patrão, seus empregados? Quem são estes que Deus está te levantando? Está curando o teu coração? Está liberando você daquilo que não deu certo? Esta mulher samaritana tinha um peso sobre ela, da raça dela, dos casamentos, dos relacionamentos que não deu certo. Mas Jesus a curou. Instantaneamente ela foi à cidade. Jesus profetizou a ela, ministrou o coração dela, porque conhecia o coração desta mulher. E ela foi à cidade, veio uma multidão junto com ela, porque ela incendiou esta multidão com o testemunho do que ela recebeu. A história de Agar nos ensina a pensar. Quanta coisa foi injusta, talvez para você como para Agar. Quanta coisa não deveria ser como foi. Mas a questão mais não é o teu passado. Se o teu passado marcou você a ponto de fazer você sofrer, mas no passado Jesus sofreu por você para curar você no presente, para liberar você para um tempo diferente. Vamos nos colocar em pé, queridos. Tudo poderia ser diferente se Agar não deixasse o coração dela falar mais alto. Mesmo assim, Deus olhou para ela e para o seu filho, e Deus ministrou o coração desta mulher, porque Deus é fiel, Ele é justo. O coração de uma mãe precisa ser honrado. O coração de uma mãe precisa ser honrado, porque há uma missão muito grande. Não foi fácil para Maria engravidar, não foi fácil para Maria crer no chamado de Deus para a vida dela. Sabe qual foi o chamado de Deus para a vida de Maria? E foi um chamado e tanto. Talvez poucas mulheres poderiam se colocar à disposição. Ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Qual era a vontade de Deus na vida de Maria? Que ela engravidasse.
Como é importante a gravidez, né? Por isso o mundo está banalizando. Como é importante gerar filhos. Uma mãe precisa ser honrada, porque Deus honra as mães. Deus honra as mães. Que nesta noite, cada um de nós, maridos, homens, entendamos que nós temos um papel: honrar as mães, nossas esposas, nossas mães. E às vezes temos que honrar a memória daqueles que já não têm mais mãe. Temos que honrar a memória dessas mães. Se você ainda se queixa da sua mãe, não queixe-se mais, porque a sua queixa revela que há feridas ainda no seu coração, aonde a sua mãe falhou, e você ainda está vivendo do passado. Venha para o presente. No presente Jesus quer curar você. Enquanto o teu coração está ferido, você não está maduro e pronto para amar. E para honrar talvez sua esposa, para honrar outras pessoas. Maternidade para muitas mães não é um chamado honroso, nem motivo de alegria. Maternidade para muitas mães não é um chamado honroso, e às vezes nem motivo de alegria. É um motivo de responsabilidade, com peso, com dor, com culpa. Porque muitas mães não foram preparadas. Estão sendo preparadas no caminho, no processo. Você não teve um modelo, você não teve uma inspiração. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer restaurar a alegria dele no seu coração. A alegria do Senhor, Ele me falou hoje de manhã, não é um sinal da aprovação de Deus para nós. Porque se fosse, nós íamos viver triste até entender que estivéssemos aprovados. Aí então nós iríamos nos alegrar. Agora eu estou aprovado. A alegria do Senhor não é um sinal da aprovação dele nas nossas vidas. Mas a ausência da alegria dele também não é um sinal da desaprovação de Deus. Se você não é uma pessoa alegre, não é porque Deus não está te aprovando, não é porque Deus é contra você. A alegria do Senhor é um sinal da aprovação de Cristo em teu favor. Cristo foi aprovado. Ele foi recebido como o pagamento pela sua dívida, pelo seu resgate, pelo seu perdão. Então nesta noite a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer fortalecer você aonde você é fraco. Ele não está te perguntando se você merece a alegria dele. Não, Ele já te deu a alegria dele, está à sua disposição. É só você abrir o seu coração e dizer: eu quero, Senhor. Quero ser um homem alegre. Quero espalhar alegria na minha casa. Eu quero ser um exemplo de alegria no meu lar, para minha esposa. Não vou ser mais esse homem carrancudo. Não vou ser mais esse homem ranzinza. Não vou brigar mais. Mas eu vou ser um conciliador. Eu vou terminar com as brigas. Quando surgir conflitos, eu vou sentar e vou orar e vou saber por que surgiu esse conflito. E eu vou trazer cura para esse conflito. Eu vou ser um mediador de Deus para trazer cura para o meu lar. As feridas dos meus pais, dos meus avós, não predominarão na minha casa, na minha vida, no meu relacionamento. E nem na vida dos meus filhos. Porque Deus é comigo. Deus é comigo. Quantos homens querem ser símbolo de alegria do Senhor? Querem ser ungidos com óleo de alegria? Diga: eu entrego, Senhor, o meu coração, para que arranque as raízes azedas de amargura, de ressentimento, de rejeição, de abandono e todas as feridas que eu tenho do meu relacionamento com a minha mãe. Eu quero trazer agora meu coração e eu quero perdoar a minha mãe aonde ela falhou comigo. Eu quero honrá-la. Eu quero ser grato ao Senhor pela mãe que eu tive ou que eu tenho, e quero receber tudo que ela me ensinou com gratidão no meu coração.